retires de mim o teu espírito. Que oração, que pedido, que rogo, né? Os salmos, irmãos, ele é o inário dos judeus. Ele esboça as experiências do ser humano no seu relacionamento com Deus. Nós temos esses salmos de louvores, salmos de confissão ou de petição, como aqui nós acabamos de ler, salmos de gratidão, salmos precatórios, aquele salmo que o salmista pede a Deus que faça justiça contra o seu inimigo, salmos messiânicos, salmos de romarias, aqueles salmos cantados, conhecidos também como salmos de peregrinos, e eles iam de suas cidades a Jerusalém, e no percurso eles iam cantando, salmos dos degraus, que é os salmos que quando eles chegavam em Jerusalém, e para ter acesso ao templo, eles subiam as escadarias do templo cantando, salmo do lagar, que são aqueles salmos que eles cantavam enquanto pisavam as uvas no lagar. Este é o inário do povo judeu, é a experiência do povo, dos salmistas, com Deus. O maior número de salmos que nós temos foram compostos por Davi, mas também nós temos os filhos de Corá, nós temos salmos de Moisés, que é o salmo de número 91, ou melhor, o salmo de número 90, né? Salmo de Moisés, e tem outros salmos que são anônimos, mas o importante é aqui, meus queridos irmãos, é o relacionamento entre o salmista e o seu Deus. É tão precioso. E este salmo de número 51, ou Salmo 51, como é mais popularmente conhecido, ele trata de um momento de crise espiritual na vida do rei Davi. Davi, ele comete um pecado terrível. O pecado dele tem um agravante que todos os promotores públicos gostariam de apresentar num tribunal. Porque ele comete adultério com a esposa de um de seus soldados. E não era qualquer um dos soldados. Era um dos 30 valentes, Urias. E Urias, ele também não era israelita, ele era heteu. Porque o exército de Davi, ele era constituído por muitos soldados até de outras nações. E Urias, devido à sua bravura no campo de batalha, ele logrou ser escolhido como um dos 30 principais. E Davi então um dia viu a esposa de Urias, Betseba, tomando banho. Olha o descuido da mulher, tomar banho em um lugar público. E olha o descuido do rei. Era tempo que os reis saíam à guerra, mas ele preferiu ficar em casa, ocioso. Depois de dormir aquela cesta, depois do almoço, ele se levanta e começa a dar uma volta no terraço do palácio, e desde lá ele vê a mulher banhando-se. E ele manda trazê-la. E como era uma ordem do rei, ela veio. E houve então
o pecado. E deste pecado ela ficou grávida. E Davi então agora, querendo dar aquele jeito para que as coisas não viessem ser descobertas, ele manda trazer Urias, que está no campo de batalha. Pensando ele vai vir, vai para a casa dele, coabita com a esposa, depois ela diz para ele que está grávida, fica tudo certo. E ele tinha planejado na cabeça. Só que ele não contava com a fidelidade de Urias. Urias veio, como foi chamado, comeu da mesa do rei, se alegrou e, ao invés de ir para casa, ele foi dormir juntos com os serviçais. Anunciaram a Davi. Davi disse para ele, fica aqui mais hoje. Ele ficou mais um dia. E então Davi agora vai para o plano B. O plano A não deu certo, ele vai para o plano B. Ele escreve uma carta para o seu comandante Joabe, dizendo, olha, coloque Urias no lugar aonde você vê que a batalha é mais ferrenha, para que ele seja ferido e morra. Olha a fidelidade de novo de Urias, levando uma carta onde está escrita a sua própria sentença. Se fosse alguns que eu conheço, esquentava aquela carta no bico da chaleira, para saber o que estava dentro dela. Se ele tivesse lido antes, você acha que ele apareceria ali no campo de batalha? Pode ser que sim. Mas assim como um cordeiro, ele está sendo levado para o matadouro. Ele é ferido, ele morre. E Davi então, depois que a mulher passa aquele consolo de viúva, manda trazer ela para o palácio. E ela se torna sua esposa. E Davi disse, beleza, deu certo. Mas a Bíblia disse que aquilo que Davi fez desagradou o Senhor. Davi ficou calado, mas Deus não ficou calado. Deus levanta o profeta Natã e fala com Natã para ele ir lá. E Natã não podia chegar e botar o dedo na ponta do nariz do rei e o avisá-lo. Natã, ele precisava usar uma certa tática para alcançar o objetivo. E ele chega contando uma história. Ele diz, ó rei, há no teu reino um ricaço, que tem muitas ovelhas, e há também um pobre, que tem apenas uma ovelhinha que criou-se aos seus braços. E vindo um amigo do ricaço, ele, em vez de lançar mão de um dos animais de abundância que ele tinha, ele tomou a ovelhinha do seu amigo pobre e fez para o rico. Davi se encheu de ira. Davi disse, digno de morte, e deve restituir 4 vezes mais. E aí então o profeta disse, agora é minha vez. Este homem é tu. Assim diz o Senhor. E começou a dizer, e contou a história. Quando ele termina, Davi está aos plantos, de joelho, gritando desesperado. E então Davi compõe este salmo. É o salmo que identifica com todos nós. Não retires de mim o teu espírito. Meus queridos irmãos, o pecado é o que nos leva a perder o relacionamento com o Espírito Santo. O pecado, ele corta a corrente, levanta uma... O pecado é sério, irmãos. Cada um de nós devemos tratar com toda a seriedade que ele merece. O pecado é algo seríssimo. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, os vossos pecados
fazem separação entre Deus e vós, para que ele não os ouça. Olha o pecado parecendo uma parede de separação. O pecado é terrível. E o que é pecar? Pecado nada mais é do que errar o alvo. É você atirar no alvo e errar. Pecado é transgressão, é iniquidade. Existem dois tipos de pecado: o pecado intencional, que é aquele pecado que Davi aqui praticou, né, com agravante, e existe o pecado por ignorância, mas não deixa de ser pecado, é pecado igual, porém o castigo é amenizado pela ignorância, mas vai haver castigo. É a mesma coisa de você não conhecer uma tomada e colocar o dedo nela. Você não vai deixar de tomar o choque, só porque você não conhecia e sabia que era tomada. Tomou o choque, é o castigo. Se pecamos por ignorância, mesmo assim, nós receberemos o castigo. Agora, quando pecamos deliberadamente, voluntariamente, e com um agravante, que foi o caso de Davi, que armou todo o cenário, o castigo ainda é elevado, maior. Você não precisa acreditar em mim, é o que eu penso. Eu acredito que no inferno deve ter lugares de separação de sofrimento. Tem uns que vão para os quintos. Ah, essa! Eu creio, meu irmão. Não vou para lá. Como também nos céus há muita posição elevada para quem mais trabalhou. Agora, voltando ao nosso assunto, Davi perdeu a pureza do coração. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele perde essa. Como é que alguém que é segundo o coração de Deus comete algo tão terrível como Davi? Isso demonstra quão pecaminoso é o nosso coração. Quão pecaminoso. Davi, ao perder essa pureza, ele começa a orar. Ele disse: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, purifica-me. O versículo 7 ele diz: purifica-me, lava-me. Ele está realmente se sentindo sujo. O pecado suja. O pecado é uma sujeira na nossa alma. É o rompimento de um relacionamento com o nosso Criador. Davi pecou. Ele escondeu por um tempo o seu pecado. Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia dele. Aí você diz: mas Saul também pecou. Por que Deus não teve a mesma misericórdia? A diferença está em que Saul não se arrependia. Ele simplesmente pecava e estava tudo certo. Davi, ao pecar, se arrependia. E o arrependimento é a forma de alcançar o perdão. O último lance de Saul é terrível. Ele foi procurar uma macumbeira. Ele foi num centro de espiritismo, invocar um espírito. Isso demonstra quão longe ele estava de Deus. Davi se arrependeu. Pecou, mas se arrependeu. Se sentiu sujo. Se sentiu completamente contaminado. Há exemplo de pessoas que continuaram no seu pecado até que não houve mais como voltar, como foi o caso de Faraó.
Só uma vez nós encontramos ele dizendo: pequei. Mas o arrependimento dele era temporal. Assim que a praga amenizasse, ele voltava à dureza do coração novamente. Davi grita no versículo de número 10: cria em mim, ó Deus. Sabe o que ele está pedindo? Tira este coração contaminado e coloca um coração novo. Faz um transplante, Senhor. Nem transplante ele queria uma criação nova, um coração novo. A Bíblia nos dá exemplo de pessoas que perderam o Espírito Santo. Sansão. Não existe na Bíblia um camarada tão abençoado como Sansão. O nome dele significa brilhante como o sol. Um homem que antes de nascer, até a dieta alimentar dele já estava instituída. Nome, família e dieta, o que ele deveria comer. Um homem que foi usado poderosamente por Deus para ser juiz de Israel. Mas ele não guardou aquilo que Deus lhe havia ordenado. O final de Sansão não é ali no colo de Dalila. Aquela estrada ele já havia começado a caminhar há muito tempo, porque o pecado não te mata na primeira dose. É uma junção de grandes e pequenos pecados durante o percurso, que vai aglutinando, até quando vem a estocada final. Ninguém cai da noite para o dia. E com Sansão ele já revela. Ele mata um leão, para o voto que ele tinha sobre si, ele não poderia tocar num corpo morto. Quando ele volta para casar com a Filisteia, ele lança a mão da carcaça do leão, ele tira mel de abelha, que era outra coisa proibida para o nazireu, e vai comendo, e não contou nada aos seus pais. Ele contaminou o seu voto. Ele já demonstra que ele não tinha intenção de obedecer com fidelidade aquilo que Deus havia determinado. Quando ele está ali com Dalila, que já é a terceira mulher que a Bíblia apresenta, a Bíblia só é amostragem, só 3, mas vai saber quantas? 3, mas vai saber quantas? Quando ele está ali com Dalila, Dalila pede para ele revelar em que consiste a grande força dele. E ele começa com brincadeira, brincando com coisa séria. Ah, se amarrar-me com cordas, ah, se fazerem isso, ah, se tecerem os meus cabelos em tranças. E ele começa com brincadeira, assim como foi toda a vida dele, uma brincadeira. E quando ele abre o coração, Dalila contrata um sujeito e lhe quita a cabeça, os cabelos da cabeça. E o interessante é que ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele disse: me levantarei ainda dessa vez. E quando ele se levanta, ele está agora desguarnecido, porque a Bíblia disse: não sabia ele que o Espírito já lhe havia abandonado, que o Senhor já não estava mais com ele. Furaram os olhos dele, levaram ele para o cárcere, e lá ele ficou rodando uma pedra de moinho para moer trigo para os filisteus, para servir de chacota, de algazarra. E um dia de celebração da festa trouxeram ele para alegrar. E ele chega naquele templo de Dagon, o cabelo cresceu, ele teve tempo de se arrepender, o cabelo cresceu,
E ele então pede ao Senhor: me dê mais uma vez só a força. E ele junta aquelas colunas do templo e joga no chão e morre com os filisteus. É uma história triste para terminar de um herói. Mas ele havia perdido a essência. Davi aqui está clamando baseado na experiência de outros que vieram antes dele. Ele lembra porque ele foi pajem de arma de Saul. Ele sabia o que era perder o Espírito Santo, porque a Bíblia disse: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e veio da parte do Senhor um espírito que o atormentava, um demônio. Olha, o Espírito Santo saiu e o demônio chegou. E ele ficava louco, desesperado, até que conseguiram Davi para tocar a harpa, porque através da música que Davi tocava, acalmava. E por 2 ou 3 vezes Saul tentou matá-lo. Ele sabia o que é ser endemoniado. E é por isso que ele faz esta oração: não retires de mim o teu espírito. Não retires. Ele viveu um período afastado da presença do Espírito Santo. Porque é comum, ao pecarmos, entrarmos num deserto espiritual, aonde você já não sente mais a presença de Deus, aonde você já não chora mais, aonde para você tudo se torna natural, fica somente aquela saudade. É uma sequia tremenda. Davi estava experimentando isso. Ele disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Toda noite eu fazia a minha cama nadar em lágrimas, dizia ele. De tão desesperante que foi a experiência de estar vivendo longe da presença do Espírito Santo. Ele sabia realmente o que estava acontecendo. O público não sabia. Ele continuava rei, ele continuava com a coroa na cabeça, mas ele havia perdido aquilo que dá satisfação interna em todo cristão verdadeiro: a presença do Espírito Santo. E ele ora do fundo da alma: não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque no dia em que ele foi ungido, a Bíblia disse: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veio sobre ele, estava sobre ele, andou com ele, vivia com ele, guiava ele, dava instruções a ele, dava melodias, dava orações, dava louvores, cânticos, sem contar que ele disse: com o meu braço eu posso dobrar o arco de bronze, com o meu Deus eu saltarei muralhas, com o meu Deus eu acometerei exércitos. Ele cantando, ele disse: o Senhor fez com que os meus inimigos fossem dissipados nas minhas mãos como água. Ele na batalha tinha a ligeireza, a destreza e a potência da presença do Espírito Santo. Ele sabia tudo isso, mas agora ele estava vivendo um período em que tudo que ele havia experimentado outrora havia sido tirado. Ele estava experimentando um deserto espiritual. Como que ele chegou àquele deserto? Pelos próprios pés, cometendo pecado. Há muitas pessoas que já experimentaram o céu sobre a vida e que hoje vivem dentro de um inferno, porque perderam e começaram a pecar. A pecar e a pecar e a pecar. Já não são mais nem a sombra do que foram outrora. Dias atrás, vi um obreiro que tinha um rosto brilhante, um entusiasmo na alma, uma alegria contagiante.
Não sei o que aconteceu com esse obreiro, mas ao vê-lo esses dias atrás, ele está mais apagado do que lamparina sem azeite. Um semblante triste, sem alegria, sem felicidade. E eu olhei para ele e comecei a pensar: o que será que aconteceu com esse rapaz? Para onde foi toda aquela alegria? Para onde foi toda aquela felicidade? Eu sei que doença pode trazer tristeza, eu sei que crises podem trazer tristeza, mas o pecado tira a maior alegria do coração do homem, porque ele retira a presença do Espírito Santo. Jesus nos prometeu paz ainda em meio às aflições. Jesus nos prometeu alegria em meio ao sofrimento. Meu querido irmão, Davi sabia o que era isso. Ele começa a enumerar as percas que ele teve. No versículo 11 ele perde a comunhão. Não me lance da tua presença. Ora, uma pessoa que tinha via livre na presença de Deus, agora está com medo de se aproximar e ser lançado fora, e escutar Deus dizendo: sai daqui, você não é bem-vindo aqui. Davi está com medo. Não me lances da tua presença, não me lances da tua presença. Quantas vezes que a gente, em estado de pecado, vai buscar a presença de Deus e a nossa oração não passa de palha. É uma secura imensa. A gente tem até medo de falar com Deus. Davi está com medo e dizendo: não me lance da tua presença, não me lance da tua presença. Há muitos crentes que não gostam de ir em culto de oração, porque lá tem profeta e Deus revela. Não gosta de vigília, porque Deus revela. Não ora, porque Deus revela. Oh, meu querido, não existe lugar melhor do mundo do que estar na presença de Deus. Ali é um lugar tão gostoso. Quem já pisou o santo do santo, aleluia, não costuma viver em outro lugar. É muito bom, irmão. Davi dizia: não me lance, não me mande embora, não feche a porta para mim, me receba, me receba, me receba, me receba, me receba. Oh, aleluia. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu o poder, irmão, poder de testemunhar. O versículo 13: então ensinarei aos transgressores. Ele disse: restitui-me a alegria da salvação. Ele havia perdido essa alegria. Irmão, o crente, quando está em pecado, ele é uma tristeza. É uma tristeza. Acabou a alegria, acabou aquela felicidade. Você olha para... Quando ele está com a alegria de salvação, ele tem cara de Jesus Cristo. Quando ele perde a alegria, ele tem cara de Judas Iscariotes. É aquela tristeza. Você olha para a cara dele, você não sabe se ele está do avesso, se ele está chupando limão, se ele está tomando vinagre. É aquela tristeza. Como é que você está, irmão? Como é que você vai? Ele já não faz nem paz, ele não fala mais nem paz do Senhor. Ele já diz: passa, Senhor. É triste. Olha, irmão, a salvação é uma alegria, é um gozo, é uma felicidade. Eu fico preocupado com o crente quando vai à igreja, quando vai aos cultos, e passa o culto todinho com a boca fechada.
Ele não dá nenhum glória para experimento, porque acabou a alegria, é só tristeza. A felicidade foi embora. Irmão, seja alegre. Deixa a salvação de Deus te inundar. As pessoas vão dizer: ah, mas ele anda tão alegre. Por quê? Não é melhor ser alegre? Qual é melhor, ser alegre ou ser triste? Eu não vi ninguém conseguindo nada com cara de tristeza, a não ser porretada nas costas. Mas uma pessoa alegre, irmão, aonde ele chega, ele contagia o ambiente. Há uma alegria nele, há uma felicidade nele. Eu quero estar na casa onde a gente é alegre do que estar na casa onde a gente é triste. Salomão já disse: é melhor viver numa casa onde há uma goteira contínua do que com uma mulher rixosa. Não queira viver debaixo do telhado com uma mulher cheia de rixa. Sabe aquela que conversa com a vassoura? É triste, meu irmão. Reclama de tudo. Nunca é agradecida por nada. Tudo está errado. Só vê o lado podre das coisas boas. É uma tristeza. E o homem também. Mas quando você é salvo, até tropeção que arranca a unha, você dá glória. Estou te falando, meu irmão. Quando você é cheio da alegria da salvação, meu irmão, a perca para você é alegria. Estão te batendo, está gemendo, mas está aprendendo, né? Aleluia, você dá glória a Deus, você dá aleluia. Eu contei a vocês, irmãos, sobre um diácono na igreja, que um pastor pastoreava, e o pastor chegava e perguntava para o diácono: como é que está, meu irmão? Ih, pastor, não está bom não. Como é que está a esposa? Ih, aquela velha é ruim. E os filhos? Aqueles meninos, pastor, se jogar óleo de unção, eles pegam fogo. Uns meninos terríveis. Aquilo são demônios evangelizados. Lá em casa ninguém suporta, quebraram tudo. Aí o pastor disse: olha, a partir de hoje você vai ler o Salmo 23. É, pastor? É. E daqui 30 dias a gente conversa. E ele, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23. 30 dias o pastor chegou no culto, olhou para ele: como é que está, meu irmão? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que está a esposa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqueles meninos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, a alegria tem o poder de fazer com que a tristeza salte e bata palma. Alegria do Senhor a tua força é. Davi disse: restitui-me a alegria. Olha, irmão, ele tornou-se um rei triste. Tinha coroa, tinha as melhores comidas, os melhores servos, as melhores carruagens, os melhores cavalos, o melhor palácio, a melhor vida. Sentou no trono e com aquela cara. Irmão, e quando você está triste, todo mundo sabe. Tem um pessoal que fica observando quando o pastor chega aqui. Eles dão aquelas olhadas assim para vocês. Aleluia. A alegria do Senhor, a nossa força. Ele perdeu, irmão, o poder de testemunhar, perdeu. Você já imaginou você contar um testemunho de Jesus triste? Sem a alegria da salvação? Por que o nosso evangelismo não funciona? Porque a gente vai lá, não tem mais a alegria da salvação, é a mesma coisa de mastigar palha. Contar para pessoas sobre a morte de Jesus sem a alegria da salvação, sem a felicidade da salvação. Oh, meu querido, Davi disse: restitua-me a alegria da salvação. Restitua-me. Porque uma coisa é você falar de Jesus por conhecimento de outros, e outra coisa é você falar dele por experiência própria. Uma coisa é você falar sobre salvação daquilo que você leu, e outra coisa é você falar de salvação daquilo que você tem.
Está lá dentro, alegre. Davi perdeu o desejo de adorar, porque quem está em pecado não tem vontade de cantar. Olha o versículo 14: livra-me dos crimes de sangue. Ele havia cometido um. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ele parou, irmão, pendurou a harpa no salgueiro, parou de cantar. Parou de cantar. Irmão, se você parou de cantar, por favor, liga a vitrola, volta a cantar, meu irmão. Já dizia o Chacrinha: quem canta seus males espanta. Então canta, meu irmão, mas canta louvores a Deus, louvores que adore a Deus. Não vai cantar esse negócio aí fora não, viu? O bonde do Tigrão. Canta louvor, Cassiane. Ministério trazendo a arca, ministério tua glória. Cante louvores. Porque quando você canta louvores, você está bombardeando os céus com a tua voz. É muito bom louvar a Deus. Boca fechada, alguém disse: boca fechada não entra mosquito, pastor, por isso que eu não canto. Não, meu irmão, nós fomos chamados para adorar a Deus, e devemos cantar. Perca dos interesses pelos desejos de Deus. Olha o versículo de número 18. Versículo 18, ele disse o seguinte: faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Isso já era o desejo de Deus. Fazer o bem a Sião, fazer o bem à igreja, é o desejo de Deus. Mas ele perdeu esse desejo. A oração dele se torna algo tão automático. Em primeiro lugar, eu tenho que orar por mim. Em segundo lugar, eu tenho que orar pela minha mulher. Em terceiro lugar, eu tenho que orar pelos meus filhos. Em quarto lugar, eu tenho que orar pela igreja. Se eu parar de orar pela igreja, alguma coisa está errada. Ah, eu não vou orar para aquela gente ruim. Lembra do que disse Samuel? Eu não cometerei este pecado de deixar de orar por vós. Orar pela igreja. Senhor, olha para a tua igreja, olha para o necessitado, olha para aquele que está desempregado. Irmão, a tua oração faz com que a igreja se mantenha de pé. Então ore pela igreja, ore pelo pastor da igreja, ore pelos diáconos, ainda que os diáconos não gostem de orar, mas ore por eles. Ore pelos obreiros, ainda que eles também não gostem de orar, mas ore por eles. Quem sabe você orando por eles, o Espírito Santo agarra eles e coloca eles para orar. Nós não podemos deixar de orar. Minhas irmãs que oram, não deixe de orar pela tua família, não deixe de orar pelo teu pastor, não deixe de orar pela esta igreja. Meus irmãos que orem, não deixamos de orar. O diabo está conseguindo vencer, sabe por quê? Nós estamos fechando a boca e parando de orar. Na nossa casa nós não oramos mais. A nossa oração lá não dá tempo, porque tem a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, o demônio das 9. A gente tem que assistir toda essa porqueira. E a gente não ora mais. Não se fala mais em oração. E quando se fala em oração é uma hipocrisia tremenda. Porque ora 10 minutos e fala 1 hora sobre oração. Orar, meu irmão. A gente chega aqui no culto de terça-feira, é culto de oração. Não é culto de sentar no banco e ficar conversando. 1, 2, 3, 4 horas. O resto tudo fica naquele converseiro. E eu fico pensando: Deus, quando é que o Senhor vai quebrar esses joelhos? Quando é que o Senhor vai colocar esse povo de boca em pó? Deus precisa mover a nossa igreja. Eu não estou falando das outras, eu estou falando da nossa.
É hora da gente começar a orar, meu irmão, se interessar pelas coisas de Deus, voltar para a vida espiritual. Este mundo aqui não oferece nada. A Bíblia diz que aquele que gosta da amizade do mundo é inimigo de Deus. O que este mundo tem a oferecer a você? Nós estamos aqui no culto de ensino, mas eu tenho certeza que grande parte dos irmãos estão nas suas casas, assistindo novela, assistindo jornal, assistindo não sei das quantas, vendo se o Corinthians vai perder ou vai ganhar. É uma desgraceira dessa. E o que é principal e prioridade na igreja ficou relegado. Aí a gente quer casa própria, chave de carro, nós queremos também apartamento no centro de Araçatuba, a gente quer benção, quer riqueza, quer dente de ouro, quer sapato de ouro, quer não sei tantas coisas. Nem o Henrique está dando dente de ouro mais. Meu irmão, essa não é a verdade do Evangelho. O povo de Deus é um povo conhecido que vive de joelho, que ora, que busca, que intercede. A rainha da Inglaterra dizia: eu tenho mais medo de um crente que ora do que os canhões da Rússia direcionados para o meu país. A tua oração tem mais poder do que o míssil. A tua oração tem mais poder do que a bomba atômica, porque a bomba atômica só mata no material, mas a tua oração destrói as fortalezas de Satanás e traz vitória para aqueles que precisam. Ora, meu irmão, ora. Aleluia. Deus quer que a gente ore. Se você ora 1 hora por dia, Deus quer que você ore 1h30. Se você ora 1h30, Deus quer que você ore 2 horas. Ai, pastor, eu vou viver só orando? Oh, que bom não seria. Não, eu tenho outras coisas. Tem que divertir. Só que as pessoas esquecem que o divertimento tem um horário para terminar, né? E vive a vida toda divertindo. Toda divertindo. Sabe quando é que a gente lembra de Deus? Quando chega nessa situação de Davi aqui, que a gente está vendo que a vaca vai para o brejo com chifre e tudo. Aí a gente desespera. Ai, pelo amor de Deus. Irmão, eu estou feio assim de ver as coisas acontecendo na igreja. Crente que você, irmão, por que você não esteve no culto domingo? Ai, pastor, o senhor não sabe que quando chegou a hora de sair para o culto, aquele vestido que eu tanto gosto sumiu. Ai, pastor, mas na hora de eu vir, o cachorro de estimação começou a tossir. Irmão, o que tem de crente que dá golpe em Jesus é coisa do outro mundo. Eu nunca vi desse jeito, irmão. Umas mentiras tão sem vergonha, que até Jesus fala: Deus me livre. Jesus fala: Deus me livre dessa gente. Irmão, umas mentiras deslavadas. Tem crente que mata a sogra 3 vezes por semana para não vir no culto. Mata a esposa, mata o filho, mata o cachorro, mata o patrão. Ele já não sabe mais quem ele mata. Outro dia vai perguntar para ele: por que você não veio? É que eu morri. Já acabou a fila, né? Umas mentiras que não tem fim, irmão. Graças a Deus que aqui também. Aleluia. Pergunta para o seu irmão: você mente? Se ele disser que não, já está mentindo. Irmão, Davi perdeu. Como é que eu posso manter o Espírito Santo dentro de mim? Tratando com seriedade o pecado, arrependendo-me quando eu erro. Eu não estou dizendo para você que você não vai pecar. Eu também não estou dizendo para você que eu não vou pegar, que eu não peco. Não, eu não estou dizendo isso. De jeito. Ou você acha que esse foi o último pecado que Davi cometeu? Você se lembra que ele cometeu um outro pecado para fazer o censo do povo? E que veio um anjo lá e começou a matar todo mundo? Mas havia uma virtude em Davi, que ele pecava, mas se arrependia, e o arrependimento era real.
Como eu posso manter a presença do Espírito Santo na minha vida? Todo pecado que eu cometer, eu devo reconhecer, me arrepender e abandoná-lo. Reconhecer, me arrepender e abandoná-lo. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Mas que aquele que encobre não prospera. Não prospera. A nossa vida deve ser um livro aberto. Livro aberto. A minha e a tua vida. Quando nós começamos a esconder as coisas, é porque nós já estamos errados. E não dá para esconder o pecado por muito tempo. Você pode esconder por 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas um dia a casa cai. E quanto mais antigo for o pecado, maior é o tombo da casa. Pecou? Irmão, pequei, me perdoa, me ajuda. Deus, pequei, me perdoa. Eu não quero mais fazer isso. Hoje, que nada. Você pecou? Vai no psicólogo lá. Ele conversa com você, vai dizer que isso aí é você, quando sua mãe foi gerada, e não sei das quantas, e aquela conversa baboseira toda. Só tem uma forma de acertar a vida. O homem é um ser espiritual, e ele precisa de estar unido espiritualmente com Deus. Confessar o pecado, abandonar o pecado, e abraçar o Espírito Santo e dizer: não te deixo. Davi gritou do fundo da alma: não retire de mim o teu Santo Espírito. Há muitas igrejas, irmãos, que o Espírito Santo já foi embora. Não se esqueça que o símbolo dele é uma pomba. Bateu asa aí, não é a asa branca lá do Luiz Gonzaga, mas é a pombinha branca do Espírito Santo. Bateu asa e foi embora. Muitas igrejas, muita gente, vocês se lembram quantas pessoas já não sentou neste banco? Quantas pessoas já não cantou os hinos da harpa aqui? E você encontra eles por aí, tipo cavalo de Satanás, cheio de pecado. Eu estou desviado, eu já fui crente, a minha avó é de lá, o meu avô é de lá, e você? Quanta gente, meu irmão. É porque as pessoas cruzaram a linha da divisa. Eles deram um passo mais além, e aí perderam tudo. Mas para todos nós que estamos aqui, e aqueles que nos vê pela internet, ainda há possibilidade de mantermos o Espírito Santo em nossas vidas. Fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesses dias, irmãos, com a ascensão da internet, em que você leva tudo no seu celular, irmão, tem uma desgraça chamada Zap, Facebook. São inúmeros os matrimônios que estão sendo destruídos por isso, acabado por isso. Aí o camarada coloca uma senha lá que nem Jesus sabe entrar naquele negócio dele. A esposa tenta desbloquear aquela senha e não consegue, e vira aquela: eu quero ver o que está escrito aí dentro, e não sei das quantas, e o sujeito escondendo o celular para todo lado, até um dia que ele esquece. Um dia você vai esquecer, meu irmão, porque o mesmo Espírito Santo que fará lembrar, ele faz também esquecer. O mesmo Espírito Santo que faz você dormir, ele tira o sono também. Aí chega um dia que você esqueceu, o celular está lá, aberto, e ela dá aquela passagem assim: é hoje. E dá umas olhadas naquele bendito celular, né? Dá umas olhadas naquele bendito celular. E aí a desgraceira está armada. É uma tristeza, é um sofrimento. E aí, meu irmão, é um tal de supapo daqui, pescoção de lá, chute ungido do outro lado. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, não. Estou falando de crente, que falam que vão morar no céu, no céu. Senhor, nesta noite, estamos na Tua presença,
O Senhor conhece o fundo do nosso coração. Não temos nada que possamos esconder dos teus olhares. O Senhor vê tudo. O Senhor contempla tudo. O Senhor assiste tudo. O Senhor nos tem dado o Espírito Santo para estar conosco. A pessoa mais nobre, a pessoa mais pura, o Espírito Santo que está habitando em nossas vidas. Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito. Não retire da tua igreja o teu Santo Espírito. Não retire de nossas vidas o teu Santo Espírito. Meu Senhor, ensina-nos termos uma vida quebrantada, uma vida jogada aos teus pés. Senhor, que os nossos pecados possam ser nesta noite perdoados, ó Senhor, cancelado. Ó meu Senhor, remove toda a sujeira, apaga toda a sujeira, limpa-nos, Senhor, lava-nos no sangue do Cordeiro, lava-nos no sangue do Cordeiro, purifica-nos, ó Espírito Santo. Tu és bem-vindo à minha vida, Tu és bem-vindo ao meu coração. Espírito Santo, é meu amigo, é meu companheiro, é meu guia, aquele que anda comigo, aquele que me unge, aquele que me ajuda, aquele que me dá alegria, aquele que me dá felicidade, aquele que me faz vitorioso, aquele que me coloca sobre os pés, que me faz caminhar pela dimensão da fé. Espírito Santo, não vai embora desta igreja, não vai embora da nossa vida, não vai embora desta igreja, não vai embora da nossa vida, mas fica conosco, fica na nossa vida, fica na nossa vida, fica na nossa casa. Oh, fica na nossa casa, fica na nossa casa, fica na nossa família, fica com os nossos filhos, fica conosco. Não retire de nós o teu Santo Espírito. Chorianderaya Emanasurianderevia Kamanamashuriandarai Chekatarima Gabasori Kamanamashoriandarai Emagai Shuindarai Shuriandarai Emakai Shuimanai Mahai Agaya Soriandarabaga. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória a Deus.